Bem-vindo ao nosso canal! Hoje temos uma história especial para você praticar o seu inglês. Vamos começar! A história de hoje é sobre irmãos desenterram um testamento há muito perdido, que não só remodela sua herança, mas também desvenda a verdadeira e intrincada história de sua família. Hoje vamos aprender inglês com uma história e a estrutura do nosso vídeo será a seguinte. Primeiro, vídeo em inglês com legendas em inglês e português. Segundo, vídeo em português com legendas em português e inglês. Liam and Olivia stood in the living room of their grandmother's old house, a place filled with the scent of aged wood and lavender. Their grandmother, a woman of immense warmth and quiet strength, had passed away peacefully a few months ago, leaving them with the bittersweet task of clearing her belongings. The house, a charming two-story Victorian with a sprawling garden, was now silent, echoing with a lifetime of memories. They had spent countless summers here, building forts in the garden and listening to their grandmother's enchanting bedtime stories. "It's going to take ages," Olivia sighed, running a hand over the dust on an antique bookshelf. Liam, ever the more practical one, nodded. "True, but we should start in the study. Grandma always kept important papers there." The study was a cozy room lined with books and a heavy oak desk. As they began sorting through stacks of old journals and photo albums, they felt a sense of reverence for the past. Each item held a story, a whisper of a life well lived. Days turned into weeks. They cleared the attic, sorted through the kitchen, and packed away bedrooms, each box a small farewell. One afternoon, while carefully moving the large, imposing bookshelf in the study to clean the wall behind it, Liam noticed something peculiar. "Hold on, Olivia," he said, pointing to a small, almost invisible seam in the wallpaper. "Does this look right to you?" Olivia peered closer. It wasn't just wallpaper. It was a cleverly disguised panel, blending seamlessly with the surrounding pattern. A tiny, almost imperceptible catch was hidden along its edge. With a soft click, the panel sprang open, revealing a dark, narrow alcove. Inside, nestled amongst cobwebs and dust, was a sturdy wooden box, its surface worn smooth by time. It was unadorned, save for a small, tarnished breastplate engraved with their grandmother's initials, E.M.S. Their hearts pounded with a mixture of excitement and trepidation. What could their private, reserved grandmother have hidden? Inside the box, beneath layers of delicate tissue paper, they found a stack of old letters tied with a faded blue ribbon, a sepia-toned photograph of a young woman who bore a striking resemblance to their grandmother, and a thick sealed envelope. The envelope was brittle with age and addressed to "My dearest Liam and Olivia" in their grandmother's elegant, familiar handwriting. Below their names, in a slightly shakier script, were the words, "To be opened only when the house is empty and you are ready to truly understand our family story." They sat together on the dusty floor, the sunlight streaming through the study window, illuminating the ancient words. Olivia carefully broke the seal. The document inside wasn't just a will concerning property, it was a profound letter detailing a secret their grandmother had kept for decades. It revealed that their grandmother had a younger sister, Clara, who everyone believed had died during childhood.
However, the letter explained that Clara had not died. Instead, she had been sent away to live with distant relatives in a small town across the ocean due to a severe childhood illness that required a specialized climate. The family, heartbroken and thinking it best for her, had let everyone believe she had passed to spare themselves and Clara the painful goodbyes. Their grandmother, Eleanor, had secretly maintained contact with Clara throughout their lives, exchanging letters filled with news, joys, and sorrows. The will instructed Liam and Olivia to find Clara's descendants. There is a locket, the letter read, a beautiful antique passed down through our family for generations. It was meant for Clara, but she never had it. I have hidden it somewhere in the house, a place only you two, who loved my garden so much, would think to look. Find it and let it be the bridge to our forgotten kin. Liam and Olivia were stunned. Their family history as they knew it was a carefully constructed facade. They looked at the faded photograph again. The young woman's eyes, now understanding, seemed to twinkle with a secret. The locket. Where would she hide something in the garden? Olivia mused, her eyes scanning the familiar yet now mysterious room. Liam remembered a riddle their grandmother used to tell them. Where the sun first kisses the oldest rose, a secret sleeps. They rushed outside, their task now imbued with a new sense of purpose. The garden, once just a place of play, became a map of untold stories. They searched near the ancient rose bush, its garnered branches reaching towards the sky. Digging gently at its base, beneath a layer of roots and rich soil, Liam's fingers brushed against something cold and metallic. It was a small, ornate silver locket, engraved with a delicate rose and the initials C.M.S., Clara Mary Smith, their great-aunt's full name. Inside the locket, there was a tiny folded piece of paper. On it, a name and an address in a foreign country. Elara Schmidt, great-granddaughter of Clara. With trembling hands, they used the internet to search for the name. Within minutes, they found Elara living in a beautiful coastal town. They sent her an email, hesitantly explaining their discovery, attaching scans of the letters and the will. A week later, they received a joyful reply. Elara had always known her great-grandmother Clara had a secret connection to England, but had never understood the full story. She was overjoyed. Soon after, Elara traveled to England, and the two branches of the family, separated by an ocean and decades of silence, finally met in the very house where the secret had been kept. Laughter filled the rooms again, new stories were shared, and old ones finally made sense. Liam and Olivia realized the house wasn't just bricks and mortar, it was a living testament to family, resilience, and the enduring power of love. They decided not to sell it, but to restore it and keep it as a place where both sides of their family could gather, a bridge connecting their past to a vibrant, extended future. The hidden will had not only rewritten their family's past, it had gifted them a larger, richer future than they could ever imagine. Fique agora com a história em português, com legendas em português e inglês. Liam e Olivia estavam na sala de estar da antiga casa da avó, um lugar preenchido com o cheiro de madeira envelhecida e lavanda. A avó deles, uma mulher de imensa doçura e força tranquila, havia falecido pacificamente há alguns meses, deixando-os com a agridoce tarefa de organizar seus pertences. A casa, um charmoso vitoriano de 2 andares com um jardim expansivo, agora estava em silêncio, ecoando uma vida inteira de memórias. Eles haviam passado inúmeros verões ali, construindo fortes no jardim e ouvindo as histórias de ninar encantadoras da avó. Vai levar uma eternidade, Olivia suspirou, passando a mão sobre a poeira de uma estante antiga. Liam, sempre o mais prático, assentou.
Verdade, mas devemos começar no escritório. A vovó sempre guardava papéis importantes lá. O escritório era um cômodo aconchegante, forrado com livros e uma pesada escrivaninha de carvalho. Ao começarem a vasculhar pilhas de diários antigos e álbuns de fotos, sentiram uma sensação de reverência pelo passado. Cada item guardava uma história, um sussurro de uma vida bem vivida. Dias se transformaram em semanas. Eles limparam o sótão, organizaram a cozinha e empacotaram os quartos. Cada caixa, um pequeno adeus. Certa tarde, enquanto moviam cuidadosamente a grande e imponente estante do escritório para limpar a parede atrás dela, Lia notou algo peculiar. "Espere, Olivia", ele disse, apontando para uma pequena, quase invisível emenda no papel de parede. "Isso parece certo para você?" Olivia se aproximou. Não era apenas papel de parede, era um painel habilmente disfarçado, que se misturava perfeitamente com o padrão circundante. Uma pequena, quase imperceptível trava estava escondida em sua borda. Com um clique suave, o painel se abriu, revelando uma alcova escura e estreita. Dentro, aninhada entre teias de aranha e poeira, estava uma caixa de madeira resistente, sua superfície gasta e lisa pelo tempo. Não era adornada, exceto por uma pequena placa de latão manchada gravada com as iniciais de sua avó, EMS. Seus corações batiam com uma mistura de excitação e apreensão. O que sua avó reservada e particular poderia ter escondido? Dentro da caixa, sob camadas de delicado papel de seda, encontraram uma pilha de cartas antigas amarradas com uma fita azul desbotada. Uma fotografia em tom sépia de uma jovem que tinha uma semelhança marcante com a avó, e o envelope grosso e selado. O envelope estava quebradiço com a idade e endereçado a "Meus queridos Liam e Olivia", na caligrafia elegante e familiar da avó. Abaixo de seus nomes, em uma escrita um pouco mais trêmula, estavam as palavras: "Para ser aberto apenas quando a casa estiver vazia e vocês estiverem prontos para realmente entender a história da nossa família." Eles se sentaram juntos no chão empoeirado, a luz do sol entrando pela janela do escritório iluminando as palavras antigas. Olivia quebrou cuidadosamente o selo. O documento dentro não era apenas um testamento sobre propriedades. Era uma carta profunda, detalhando um segredo que sua avó havia guardado por décadas. Revelou que sua avó tinha uma irmã mais nova, Clara, que todos acreditavam ter morrido na infância. No entanto, a carta explicava que Clara não havia morrido. Em vez disso, ela tinha sido enviada para viver com parentes distantes, numa pequena cidade do outro lado do oceano, devido a uma grave doença infantil que exigia um clima especializado. A família, de coração partido e pensando ser o melhor para ela, havia deixado que todos acreditassem que ela tivesse falecido, para poupar a si mesmos e, a Clara, das palavras de despedidas. Sua avó, Eleanor, tinha mantido contato secretamente com Clara ao longo de suas vidas, trocando cartas cheias de notícias, alegrias e tristezas. O testamento instruiu Liam e Olivia a encontrar os descendentes de Clara. Há um medalhão, uma belíssima antiguidade, passado de geração em geração em nossa família. Era para Clara, mas ela nunca o teve. Eu escondi em algum lugar da casa, um lugar que só vocês dois, que amavam tanto o meu jardim, pensariam em procurar. Encontrem-no e que ele seja a ponte para os nossos parentes esquecidos. Liam e Olivia ficaram atônitos. O segredo revelado mudava dramaticamente a história da família que eles conheciam. Eles olharam novamente para a fotografia desbotada. Os olhos da jovem, agora, compreendendo, pareciam piscar com um segredo. O medalhão. Onde ela esconderia algo no jardim, ponderou Olivia, enquanto seus olhos varriam a sala familiar. Liam lembrou-se de uma charada que a avó costumava contar. Onde o sol primeiro beija a rosa mais antiga, um segredo dorme. Eles correram para fora, sua tarefa agora imbuída de um novo senso de propósito. O jardim, antes apenas um lugar de brincadeiras, tornou-se um mapa de histórias não contadas. Eles procuraram perto da antiga roseira.
seus ramos retorcidos alcançando o céu. Cavando gentilmente na sua base, sobre uma camada de raízes e solo rico, os dedos de Liam roçaram em algo frio e metálico. Era um pequeno e ornamentado medalhão de prata, engravado com uma delicada rosa e as iniciais C.M.S. Clara Mary Smith, o nome completo de sua tia antiga. Dentro do medalhão havia um pequeno papel dobrado. Nele, um nome e um endereço num país estrangeiro. Elara Schmidt, bisneta de Clara. Com mãos trêmulas, usaram a internet para pesquisar o nome. Em poucos minutos, encontraram Elara, morando em uma belíssima cidade costeira. Enviaram-lhe um e-mail, explicando hesitantemente sua descoberta, anexando scanners das cartas e do testamento. Uma semana depois, receberam uma resposta alegre. Elara sempre soube que sua bisavó Clara tinha uma conexão secreta com a Inglaterra, mas nunca tinha entendido a história completa. Ela estava exultante. Logo depois, Elara viajou para a Inglaterra e os dois ramos da família, separados por um oceano e décadas de silêncio, finalmente se encontraram, na mesma casa onde o segredo havia sido guardado. O riso encheu os cômodos novamente, novas histórias foram compartilhadas e as antigas finalmente fizeram sentido. Liam e Olivia perceberam que a casa não era só tijolo e margaça, era um testemunho vivo da família, da resiliência e do poder duradouro do amor. Eles decidiram não vendê-la, mas restaurá-la e mantê-la como um lugar onde ambos os lados de sua família pudessem se reunir, uma ponte conectando seu passado a um futuro mais ampliado e rico. O testamento oculto não só reescreveu o passado de sua família, ele deu-lhes um futuro maior e mais rico do que eles nunca poderiam imaginar.